She's confident. Será que o Instagram vai derrubar minha live hoje de novo? Porque eu botei Justin Bieber. Oh, yeah. Bom dia. Bom dia, segunda-feira. Bom dia, meu amor. Bom dia, Rick. Boa semana. Maravilhoso. Simbora para a nossa aulinha de segunda. Quem tá pronto para essa pedrada de segunda-feira? Bom dia, Isa. Bom dia, meus amores. Bom dia, Cláudia. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Janderson, bom dia. Vamos lá. Vamos começar a nossa aula, minha gente. Vocês estão prontos para a pedrada de hoje? Primeiramente, que eu tô muito feliz de ter voltado com as nossas aulas, porque semana passada eu adoeci, não consegui dar aula. Bom dia, minha mulher incrível. Eu não consegui dar aula semana passada porque tava doente, e aí eu ia me submeter ainda a dar aula, e o Felipe falou: Poliana, pelo amor de Deus, você tá doente, descansa. E aí eu consegui repousar pra hoje estar 100% aqui com vocês. Então as nossas aulinhas voltaram todas as segundas-feiras. Manda pros amigos e pras amigas para assistirem essa aula, que é muito importante pra gente se conectar com nós mesmas, pra gente achar esse caminho da liberdade de ser quem a gente quiser ser e pra gente começar a enxergar as coisas como elas realmente são, que é o tema da aula de hoje. Como enxergar as coisas como elas são. E por que eu achei importante a gente trazer esse tema? Foram vocês que escolheram, né? Lá na enquetezinha que a gente fez aqui nos stories. E aí é muito importante a gente visualizar nessa aula que vão ter duas coisas, duas situações que a gente vai precisar estar atento para diferenciar o que é real do que é distorção. Porque nós, seres humanos, temos uma maniazinha de distorcer as coisas e visualizar as situações, às vezes, pelo olhar da distorção, né? Pelo olhar pela lente suja, né? Do esquema que eu falo, tá? Pra quem não sabe o que é esquema, é exatamente a abordagem que eu trabalho em terapia do esquema. Esquema é como se fossem gatilhos. E aí a gente hoje vai visualizar essa situação, o que é real, o que é distorção e qual a melhor opção para a gente começar a enxergar as coisas como elas realmente são e não partir apenas do princípio do que a gente tá sentindo. Porque quando a gente começa a sentir algo, né, a gente deixa às vezes se levar pela emoção e esquece de visualizar a evidência, esquece de olhar pelo lado racional, que ele também é importante nesse processo, tá bom? Então, pra gente iniciar a aula, já iniciou na realidade, a gente tem que visualizar o que é realidade. E a realidade, ela tá baseada nas evidências diárias que nós temos com relação a nós mesmas, ao mundo e às pessoas que convivem com a gente. Então, realidade, ela é aquilo que me tem a evidência ali como comprovação do que acontece. Então, por exemplo, vamos trazer um exemplo de realidade. Tô lá no Instagram, belíssima, olhando o Instagram de outras mulheres incríveis. E aí, de repente, eu me sinto totalmente gatilhada e ativada. E aí eu começo a me sentir mal e começo a me comparar, começo a dizer: nossa, eu nunca vou chegar nesse patamar dessa mulher, eu nunca vou chegar nesse nível. E aí eu começo a me colocar pra baixo e começo a me criticar. E aí eu falo: não sou boa o suficiente, eu não sou uma pessoa bacana, eu não sou merecedora de sucesso que essa mulher tem. Aí começa aquela comparação em um nível que eu vou me colocando pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo.
Quando eu tenho um adulto saudável, fortalecido, que a gente trabalha em terapia, e daqui a pouco eu vou chegar no adulto saudável para vocês entenderem, eu vou visualizar que quando eu olhei o Instagram dessa outra pessoa, teve o gatilho que me ativou. E a emoção veio pro meu corpo, né, a partir desse gatilho, e eu começo a visualizar as coisas pelo olhar da emoção. Só que aí, quando eu tenho um adulto saudável fortalecido, eu acesso essa parte da realidade e começo a visualizar. Peraí, essa mulher aqui, ela conquistou tudo que ela conquistou, teve uma estrada, tem um processo por trás. Não é porque eu não estou seguindo o mesmo caminho que ela segue, que eu não vá também chegar lá nos meus objetivos. Se questionar, será que esses objetivos que essa mulher, ela colocou para ela e alcançou, será que é realmente um objetivo que eu quero para mim? E aí você vai se questionando e trazendo a realidade, as evidências de que você não precisa se diminuir por causa de uma outra pessoa que está conquistando lá o caminho dela. Então, a realidade é exatamente a gente usar o lado racional para a gente perceber que as nossas conquistas são válidas, mesmo que mínimas. Né? Às vezes a gente fala, mas eu não conquistei tanto quanto fulano. Tá, mas eu tenho outras conquistas e tá tudo certo nesse sentido, porque eu tô indo no meu tempo. Às vezes o tempo do fulano é diferente do meu, mas só por estar ativada, né, nessa distorção, eu começo a me comparar e às vezes a jornada daquela pessoa não tem nada a ver com a minha, não é nem o que eu quero seguir. E eu entrei numa vibe de comparação. Então, é parar, se questionar, visualizar através da lente da realidade e se questionar todas as vezes que você trouxer alguma situação que te incomode, de comparação, de competição, enfim, trazer a visualização da lente da realidade, que é importante, tá? Então, o primeiro ponto, a gente visualizar a realidade, o que é real, trazer essa evidência. Um segundo ponto que a gente tem que visualizar nesse processo de enxergar as coisas como elas são, é a gente visualizar que vão existir distorções. O que são as danadas das distorções? Gente, o nome mesmo já tá dizendo, né? O que é distorção? É quando a gente distorce uma realidade, quando a gente distorce uma situação. Qual é o perigo nessa situação da distorção, né? Se eu não tenho autoconhecimento suficiente sobre mim, né? Obviamente, autoconhecimento, eu vou distorcer algumas situações. E aí, viver só na distorção pode causar um sofrimento gigantesco para a vida de qualquer indivíduo. Porque imagine você caminhando, fazendo suas coisas, fluindo, mas sempre com a distorção, distorcendo a realidade. Eu não paro para me questionar, eu não paro para perceber o porquê eu tô me comparando com fulaninha. Eu não paro para visualizar o que eu tô sentindo com relação aos meus gatilhos que estão sendo ativados. Uma pessoa chega para mim e fala, eita, tu viu fulana, como ela tá indo bem no Instagram, ou como ela tá indo bem na vida. Eu distorço a realidade e eu penso assim, poxa, essa pessoa me veio falar de fulana porque ela tá dizendo que eu não sou boa o suficiente, que eu não presto. Isso é distorcer a realidade. A realidade como ela é, né? A partir das evidências a gente visualiza, percebe aquilo palpável. E a distorção, ela às vezes não é clara para quem tá vivenciando, porque a distorção é como se eu enxergasse as coisas com a lente suja. E aí a minha lente, a minha visão de mundo, ela tá suja. Então quando a pessoa ela vem falar algo, eu já... Sabe aquelas pessoas que se doem com tudo? Então você fala assim, eita, teu cabelo tá bonito hoje. A pessoa, mas por que você tá falando do meu cabelo? Por quê? Não entendi. O que é que tem meu cabelo aqui? Você sabe que eu não gosto do meu cabelo. Aquelas pessoas que terminam sentindo muito com tudo que você se coloca, elas terminam generalizando e trazendo isso da distorção. E é exatamente isso que a gente tem que ficar atento para a gente não distorcer tudo e buscar ter acesso a essa realidade de quem a gente verdadeiramente é. Então, vamos lá. Um exemplo que eu gosto de trazer para vocês, tá?
As últimas semanas têm sido muito desafiadoras pra mim, assim, eu tenho passado por desafios, assim, muito pesados, que tem me feito entrar em contato comigo mesma pra eu me questionar quem eu realmente sou. Os conflitos foram tão pesados nessas últimas semanas que eu tive que parar, assim, e visualizar, cara, quem eu sou, de fato, isso que eu tô sentindo, né, com relação a essa afirmação dessa pessoa, é real? Não é real? Sabe? Porque, às vezes, as pessoas de fora, mesmo que a gente se conheça muito, fazem a gente duvidar do nosso potencial. Mesmo que a gente esteja dando o nosso máximo na vida, no nosso relacionamento, nas nossas situações do dia a dia. Tem pessoas que são maldosas e que vão vir para fazer a gente se questionar quem a gente realmente é. Então, essas semanas aconteceram situações em que tinham fakes me seguindo. Gente, eu bloqueei, eu acho que mais de uns 15 fakes. Já chegou nesse nível, porque eu bloqueio, vem outro. E é uma mesma pessoa que tá me perseguindo, né? E aí, o que é que acontece? Eu comecei a ficar mal com a situação, eu comecei a não querer mais aparecer aqui, comecei a não querer mais dar aula, porque eu tava com medo, porque essas pessoas estavam fazendo fakes pra poder dizer o que eu era, o que eu não era, e eu comecei a entrar em conflito. Cara, será que eu sou realmente o que essa pessoa tá falando que eu sou? Será que eu sou uma pessoa ruim? Uma pessoa que não olha pelo outro? Uma pessoa que tá aparecendo no Instagram por puro amostramento? E eu comecei a entrar em parafuso, assim. E foram crises e crises de choro. Tanto que minha filha, essa semana, passou a semana inteira na casa dos avós, porque eu precisei, tipo, ficar com o Felipe numa bolha pra poder me autorregular, pra eu conseguir voltar a trabalhar, né? Eu não parei de trabalhar nesse período de tempo, mas era assim, eu chorava antes de entrar as sessões de atendimento, chorava, e depois ia atender. Secava o olho, lavava o rosto e ia atender, né? E aí, o que me fez enxergar as coisas como elas realmente são? A realidade, a lente da realidade. De visualizar a minha trajetória e visualizar o meu coração. E eu comecei a me questionar. Cara, o porquê eu faço isso? O porquê eu tô aqui nas redes sociais? Tem a ver com o meu trabalho para captação de clientes, de potenciais pacientes? Lógico que tem, não tem problema nisso, porque é meu trabalho. Mas também fazer as aulas semanalmente, estar aqui postando e fazendo as coisas constantemente é para impactar o máximo de mulheres possíveis que eu conseguir com o meu trabalho, que auxilia muitas mulheres aqui com esse conteúdo, por exemplo, que eu tô falando para vocês. Então eu sei que esse conteúdo, ele vai subir aqui, vai subir no YouTube e vai impactar muitas mulheres, porque eu recebo comentários diários de tipo, Polly, você me salvou, Polly, que ótimo seu conteúdo, Polly. Então, tem um propósito maior por trás e eu sei o porquê eu faço. E aí eu comecei a trazer, eu faço isso, lógico, por causa do meu trabalho, mas também por causa do meu propósito de vida. Então, eu não posso cair, né, nessa rede, assim, de energia negativa, de pessoas querendo o nosso mal e querendo com que a gente pare, né, que fique estagnado, né, no caminho, porque eu sei quem eu sou. Então, deixa eu olhar pela lente da realidade. Eu não sou uma pessoa tão ruim assim. E aí eu comecei a pegar as evidências. Não sou uma pessoa tão ruim. Eu erro, velho. E eu errei pra caralho na vida. E vou errar muito ainda. Eu falho, como todo mundo. Mas eu também peço desculpa. Eu sei reavaliar o meu comportamento quando eu tô errada. E nessa situação em específico, eu avaliei meu comportamento. Eu pedi desculpa, porque eu errei. Que eu não sou Alecrim Dourado não, viu? Sempre falei isso aqui. Também sou um ser humano que erra. E aí eu comecei a visualizar através da lente da realidade. E comecei a perceber que eu não precisava me torturar tanto quanto eu estava me torturando. Se eu fosse me deixar levar pela lente suja da distorção, eu não ia estar nem aqui mais, gente. Sabe? Eu não ia nem estar mais aqui, porque a lente da distorção estava pedindo para eu parar, para não continuar trabalhando. Fez largos atendimentos todos.
vai seguir tua vida, fica só com a casa, acolha-se. Enfim, um monte de coisa acontecendo e eu, cara, quero sair daqui, desse mundo, né? E aí eu comecei a enxergar as coisas pela lente da realidade e comecei a colocar alguns limites para algumas pessoas, que eu já vou falar para vocês quais são esses limites. A Valesca tá dizendo, já diria Valesca Brusa, reiter é sinal de sucesso. Ai, meu Deus, tomara, Deus, que venha sucesso. E aí eu comecei a colocar alguns limites em algumas situações, né? E limite é muito importante também nessa situação de quem vai chegar até você trazendo algo. Então eu comecei a visualizar assim, velho, eu não quero saber de fofoca da minha família, da situação das coisas. Não quero saber de fofoca. Eu não quero saber de situações que me tiram do eixo. Eu quero focar no meu trabalho, na minha família e nas situações que eu tô vivenciando, porque ao mesmo tempo que eu tô vivenciando muita coisa conflituosa e muito desafio financeiro, desafio mesmo do negócio agora que tá ganhando potência e ficando consistente, e quanto mais você fica consistente, mais vem desafios, né? Outras situações que estavam pegando pesado assim, que, gente, todo mundo passa por desafios, né? E começaram a vir querer saber da minha vida, e é algo assim, eu apareço muito na rede social, é como eu já falei pra vocês, mas eu não apareço, não é nem 1% da minha vida, o que eu vivencio aqui, obviamente. Então, vocês vão ver um corte da minha vida aqui. Vocês vão visualizar um corte e vocês vão tirar as conclusões a partir desse corte. O off vocês não vão visualizar, a não ser que eu não mostre algum pedaço, algum aspecto. Mas ao mesmo tempo que eu tô vivenciando esse processo desafiador financeiro, com relação aos relacionamentos interpessoais meus e tudo mais, eu tô vivendo uma coisa incrível de estar me mudando para uma casa que eu sempre sonhei, eu nunca pensei que eu ia ter essa possibilidade agora. Eu estou vivenciando a melhor fase do meu relacionamento amoroso com o meu parceiro, porque diante dos desafios, a gente tá segurando na mão do outro e tá seguindo. Eu tô vivenciando a melhor fase com Deus na minha vida. Eu tô vivenciando a melhor fase enquanto mãe, porque minha filha tá um amorzinho, gostosinha de mamãe. Então, ao mesmo tempo que eu tô vivenciando todos esses desafios, eu tô vivenciando, vem do crescimento da minha irmã, que pra mim isso é incrível, vivenciando com a minha madrasta e estando aqui, inclusive ela tá aqui em casa. Então, eu amo isso. Eu amo isso que eu tô experienciando. E eu não posso deixar que o que os outros falam sobre mim me paralisem. Então, eu preciso enxergar pela lente da realidade. Poxa, se você tá conquistando isso, foi porque você trabalhou pra caralho pra conseguir isso. Se as pessoas que estão de fora não compreendem o seu processo e paralisam pra tá visualizando a tua vida e pra tá falando coisas sobre ela, isso diz muito mais sobre elas. Então, eu coloquei alguns limites. Eu cheguei pra algumas pessoas e eu falei, eu não quero saber nada de fofoca. Eu não quero saber de fulano, nem ciclano, nada. Eu quero coisas que me edifiquem e edifique a vida da minha família. Então, a partir de hoje aqui, dentro da Casa Acolha, se a gente vai falar sobre coisas de crescimento. Crescimento da casa. Vamos potencializar o nosso comportamento, como está sendo o nosso comportamento diário, com relação a correr atrás dos nossos objetivos, o que a gente está fazendo. Estamos ouvindo podcast, estamos estudando, estamos correndo atrás. E aí a gente começou a implantar isso, porque se eu paro para visualizar fora, a chance de que o emocional e a distorção tome conta de mim, ela é grande. E isso vai acontecer. Tá? Porque nós somos seres humanos, mas quanto mais eu foco em mim, em ser uma pessoa melhor por mim, pelas pessoas que eu amo, e quanto mais eu emano amor para aqueles que me querem mal e sigo o meu fluxo, menos eu tenho tempo para vivenciar e tá parando para ver a vida de quem eu não gosto, gente. Que não entra na minha cabeça. Quando eu não gosto de uma pessoa, primeiro que eu entro em oração, porque eu falo, se eu não gosto dessa pessoa, essa pessoa nunca me fez mal, eu vou entrar em oração aqui por essa pessoa, para não alimentar esse sentimento ruim. E segundo, eu deleto a pessoa da minha vida, eu não vou estar seguindo no Instagram, eu não vou estar buscando saber da vida dela, eu vou seguir a minha vida. Acabou. Não tem pra que eu ficar alimentando algo que me faz mal.
Então, às vezes, por exemplo, tem blogueiras que fazem muito mal pra gente. E às vezes a gente fica ali, se submetendo a tá seguindo, pra tá xingando. Porra, olha pra isso. Que presepada. Foi pra academia de 5 horas. Vixe, que péssimo. Só faz isso da vida. Fica postando. Vixe, gente, por que eu vou ficar alimentando um negócio desse? Eu mesmo não alimento isso, não. Se é algo que eu não gosto na rede social, primeiro eu falo, eita, pera lá, porque eu não tô gostando disso. Aí já identifica alguns comportamentos que a pessoa tem, que eu também tenho, que eu tenho que melhorar. Falo, velho, não vou nem seguir, pra eu não estar estressada. E aí, eu mesmo no meu lado pessoal, eu já fico nas minhas orações. Se eu tiver alguma sensação ruim com alguma pessoa que me fez mal, eu já entro em oração, eu fico fazendo uns mantras, sabe? Porque eu sou essa pessoa, eu fico, ó, abençoa fulano de tal, me livre de todo mal, e não sei o quê. Abençoa fulano, tira esse sentimento ruim de mim. Isso eu aprendi muito com a minha mãe. Minha mãe tinha muito isso. Quando acontecer alguma coisa que te faz mal, entre em oração, meu filho, pra tirar isso. E isso eu peguei e eu faço até hoje. Então, eu começo a enxergar as coisas pela lente da realidade e começo a me movimentar para correr atrás dos meus objetivos e continuar fazendo o que precisa ser feito para eu chegar nos meus objetivos. Porque se eu decidir paralisar pelo olhar do outro, que o outro tem sobre mim, eu não vou seguir. Minha gente, vamos parar para pensar? Se a gente for enxergar a nossa vida pelo olhar do nosso irmão, da nossa mãe, do nosso pai, de pessoas de fora, se a gente for estar dando ouvidos pra todo mundo, a gente vai ficar doido. O que a gente vai fazer? E pra isso, às vezes, a gente tem que dizer não pra algumas pessoas que a gente ama muito. Às vezes, a gente tem que dizer assim, ó, não. Como eu fiz semana passada e eu faço constantemente. Eu lhe amo demais. Eu te amo. Mas, ó, não quero saber. Preciso focar no meu trabalho. Preciso focar na minha vida. Não quero saber. É fofoca? Não quero saber. Porque se me traz uma situação em que pessoas de fora me envolvem dentro dessa situação, e essa pessoa traz através do olhar dela, que já não é o que é real, o que se passou ali. Porque quando a gente visualiza a situação, a gente vai colocar as nossas impressões diante dela. Isso vai me fazer mal, eu vou perder meu dia? Não quero saber, velho. Vamos seguir aqui o fluxo. Coloquei limite. E acabou. Não precisei criar uma distorção ou distorcer a situação e absorver aquilo. Sabe? Então, quando a gente tem muito claro quem a gente é, não é que a gente não vá se impactar com as coisas que vêm de fora. Elas vão vir. Mas a gente vai parar para avaliar o que é realidade e o que é distorção. Para a gente continuar seguindo o nosso processo. Então, para que a gente enxergue as coisas como elas são, a gente precisa ter um adulto saudável, muito bem fortalecido. Porque, eu vou dizer para vocês, a gente tem várias crianças nossas introjetadas. Então, se eu tenho uma criança lá atrás, que ela não foi atendida, que ela não foi ouvida, que ela não foi visualizada, ela tá dentro de mim. Em algum momento, quando eu estiver ativada emocionalmente, ela vai aparecer. Então, por exemplo, teve uma situação em um atendimento semana passada que uma paciente minha trouxe assim: Pauli, essa situação parecia uma criança. Eu parecia uma criança, porque eu agi de forma X. E eu fiquei sem entender. E aí eu pontuei pra ela, porque era sua criança. Essa era a sua criança birrenta, que estava querendo atenção e não teve no momento. Então ela exigiu de uma forma que não foi tão assertiva. Mas vamos visualizar essa criança aqui, pelo viés do que ela realmente precisa e como ela pode pedir de uma forma mais assertiva da próxima vez? Então, dentro de mim vão ter várias crianças. Vão ter as vozes dos meus pais, as vozes das pessoas que já passaram pela minha vida. Isso vai estar introjetado em mim. Quando eu receber o impacto de uma opinião sobre mim, eu preciso entender que as minhas crianças vão sentir. E as afirmações que os meus pais fizeram, os meus amigos fizeram toda uma vida, que todo mundo fez, vai impactar nessa afirmação também. E vai influenciar em como eu vou interpretar isso. Então eu recebo o impacto. Por exemplo, quem nunca passou por isso? Vem uma fofoca. Olha, fulano tava falando de tu, Pauliana. Aí você já gela, né? Meu Deus, o que é que fulano tava falando de mim?
Aí você já fica gelado, nervoso, bate nervoso, você fala, o que foi que fulano falou? Não faça isso não, minha gente. Quando disser assim, fulano falou de mim, faça assim, ó. Oh, não quero saber não, pelo amor de Deus. Vá, siga a sua vida. Não quero saber de fulano, vou seguir a minha. Não peça não pra saber o que foi que fulano disse de você. E aí, impacta, né, a situação. E aí, quando a pessoa fala a situação, você já fica ativada em várias situações. As suas crianças ficam ativadas, as suas crenças se ativam. E quando a pessoa fala o que fulano falou sobre você, você vai tirar suas próprias conclusões a partir disso. Se você não tiver um adulto saudável que vai olhar para todas essas crianças, para todas as tuas crenças e dizer, calma aí, preste atenção, é o fulano que tá falando da gente, mas só que a gente sabe quem a gente é. Ó, eu tô aqui, eu sou a adulta, Poliana, e vocês são as crianças, as polizinhas. Acalme aí o coração, que eu tô aqui e eu vou mediar a situação enquanto adulta. Isso você só consegue fazer se você tiver autoconhecimento. Se você não tiver autoconhecimento e não tiver um adulto saudável bem fortalecido, talvez você não consiga acessar ele para poder fazer essa mediação. Porque nessa situação que o adulto pega e fala calma as crianças, né, o adulto ele tá tomando a rédea da situação para que as crianças internas nossas se acalmem, para que a gente visualize o que a gente vai fazer a partir dali. Uma outra situação que o adulto saudável pode fazer é exatamente essa que eu falei para você. Chega uma pessoa e fala, olha, fulano falou um negócio de tu, quer saber? Você fala, não quero saber, não preciso saber, porque eu tô seguindo minha vida e não tenho tempo não pra estar vendo o que fulano fala de mim. Pronto, acabou, sabe? Então, é o adulto saudável muito bem fortalecido, que é isso que a gente trabalha em terapia. Vocês vêm pra terapia, aí a Poliana pega e bota vocês de frente com a sua criança. Aí você chega e fala, Poli, eu não tive isso e isso. Aí eu pego e trago a sua criança abandonada. Isso quem tá falando é a sua criança abandonada. Vamos dar um nomezinho pra ela, pra gente chamar ela aqui em algumas sessões, pra você usar o seu adulto pra lidar com essa situação. E às vezes vocês chegam em crise. Ah, Paula, eu não presto, eu não sou boa o suficiente, não sei o quê. Tá, mas quem é que tá falando isso? Como é que o seu adulto saudável falaria sobre você hoje? E aí, a gente nas sessões vai ensinando como acessar o adulto saudável e como identificar as crianças que a gente tem internalizadas. Isso é diferenciar realidade de distorção. Se eu não tiver um adulto saudável bem fortalecido, eu não vou conseguir diferenciar distorção de realidade. Então, quem fala assim, terapia, pra quê? Não presta, não vale de nada. Não sabe a profundidade que né, se aprofundar em si para ter um adulto saudável, para mediar as situações. Compreendendo que um adulto saudável, já tô fechando, já vou acabar nossa aulinha, tá? Um adulto saudável, ele não é aquele que não sente as situações. Ele sente, mas ele entende e compreende como lidar com a situação. Ele vai parar para visualizar o sofrimento de frente, vai acolher o sofrimento e depois vai entender o que fazer da situação. Quando eu parei essas 2 semanas que fiquei titubeando, eu sabia que era minha criança, né, que sofreu muito bullying lá atrás, a Poliana, né, de 9 anos de idade, enfim, e até a adolescência, que sofreu muito bullying na escola, que todos desacreditavam, tal. E aí eu percebi que era ela que estava precisando ser visualizada. E aí eu visualizei, eu fiquei mal, fiquei querendo parar de fazer minhas coisas, mas depois eu acessei a minha adulta saudável. Isso é compreender que tem um adulto saudável. É isso que o adulto saudável faz. Ele vai mediar essa situação e ele vai acolher tudo que a gente tá sentindo. Aí às vezes vocês chegam pra mim em sessão e falam assim, parece que a terapia não tá adiantando de nada, Poli. Porque, olha, semana passada eu me estressei com o meu namorado. E aí, eu peguei e parei pra visualizar a situação. Poxa, tô estressada com ele, parece que eu tô com mais raiva ainda. Aí depois eu peguei, parei e falei, peraí, o que foi que aconteceu nessa situação pra eu ficar ativada? Aí eu percebi o gatilho que eu tava ativada. Aí eu fui lá e conversei com ele. Fulano, eu tava ativada nesse gatilho. Me desculpa, eu vou tentar melhorar. E aí, as coisas, eu tô sentindo demais. Eu falo, cara,
Isso é avanço. Foi o adulto saudável que mediou essa situação. O adulto saudável que mediou essa situação. O adulto saudável percebeu o gatilho que estava ativado, informou pro namorado qual era o gatilho, pediu desculpa pela parte dela, né? Do que ela percebeu que precisava pedir desculpa e seguiu a vida. Terapia é sobre isso. Não é sobre chegar, eu quero apagar toda a minha vida, as memórias ruins. Não. A terapia vai te preparar para você lidar com as situações desafiadoras, porque situações desafiadoras vão ter todos os dias, a todo momento. E você tem que estar apto para lidar com elas. E o adulto saudável vem para isso. Porque quando vem o desafio, você pode se deixar impactar e paralisar e não saber o que fazer. Ai, meu Deus, eu não sei o que fazer. E você paralisa diante daquilo. Ou você acessa o seu adulto saudável e fala, bora lá, parceiro. O que é que eu posso fazer agora com essa situação? Pelo olhar da realidade. Por isso que eu falei pra vocês em os stories que é importante a gente ter apeguinhos seguros. Apeguinhos seguros nada mais são do que pessoas com que a gente possa contar verdadeiramente. Pra quando a gente tiver em crise, a gente chegar e falar, eu estou me visualizando assim, assim, assim. Tem sentido, fulana? Eu faço isso com Natália e com Bianca. Olha, eu tô me visualizando assim, assim, assim. Eu sou péssima, eu sou isso. Tem sentido? As meninas já falam, não tem sentido nenhum. Você tá ficando maluca. Isso é o seu esquema e gatilho tal que tá ativado. Pare, se percebe. E aí eu fico, caraca, tem sentido. Tem sentido isso. Eu faço, obrigada, meninas. Agora eu vou voltar pro meu eixo pra tentar visualizar como é que eu tô me sentindo. Aí eu vou pro meu marido, vou pra Mônica, que são meus apeguinhos seguros. Também eles vão mostrando a realidade, como ela realmente é. Mônica e Felipe moram comigo praticamente. Mônica tá aqui sempre. É meu apego seguro de tudo. Então, são pessoas que eu confio 100%. Minha vida, confio 100% meus gatilhos e que podem opinar sobre algumas coisas, caso eu pergunte, porque elas convivem comigo. Então, essas pessoas também vão auxiliar você a definir o que é realidade e o que é distorção. Porque às vezes a gente tá tão imerso no sofrimento que a gente não consegue acessar o adulto saudável, e tudo bem também, tá? Acessar o adulto saudável e ter um adulto saudável não significa que você sempre vai acessar ele a todo momento. Não tem momentos que você vai estar em crise, você não vai conseguir acessar. Por isso que a gente precisa de pessoas confiáveis ao nosso redor. Porque o que essas pessoas vão falar vai influenciar nas nossas atitudes, comportamentos, em como a gente vai se autorregular, né? Então, quando tiver muito em crise, chega nas pessoas que são confiáveis, pergunta, e aí você vai se regulando. E terapia também. Vai pra tua terapeuta, que ela vai mostrar a distorção de realidade, né? E vocês vão visualizar o que é realmente real. Então, pra gente fechar a linha de hoje, um adulto saudável, né, bem fortalecido é esse que enfrenta os desafios. Mas como saber se meu adulto não está fortalecido? Você vai perceber as seguintes situações. Percebendo sua visão sobre si, ela é realista ou ela é distorcida? Como você se visualiza? Você se visualiza pelo olhar da realidade ou da distorção? Você se coloca mais para baixo e se acha uma pessoa péssima? Ou você se visualiza como você realmente é, através da lente da realidade? Mesmo você tendo alguma insegurança, você para e fala, peraí, mas eu conquistei um negocinho bom até agora, eu consigo seguir minha vida de uma maneira bacana, eu tenho um relacionamento bacana, eu tenho uma família bacana. Então, essa distorção aqui que tá dizendo que eu não sou boa o suficiente, ela não é tão real, né? Então, visualiza qual é a visão que você tem sobre si. Isso vai falar muito sobre o teu adulto saudável, né? Quando você está em conflito, você consegue perceber, ponderar, se acolher e resolver. Tipo, tô em conflito. Eu paro para acolher a minha emoção e dizer, tá, eu vou me permitir sentir o máximo que eu precisar. E depois eu vou acessar a minha adulta saudável para visualizar o que é que eu aprendi com essa situação e vou continuar seguindo a vida. Isso diz muito sobre o adulto saudável também. Adulto saudável, ele é resiliente e se mantém seguindo diante das adversidades. Os desafios vão vir, mas eu vou conseguir passar por eles, acolher esses desafios e continuar seguindo, porque faz parte da vida, né? Consegue identificar que conflitos fazem parte e passa por eles com maturidade. E às vezes com imaturidade também, porque a gente tem que normalizar que imaturidade às vezes acontece. Que a gente fala, nossa, tem que ser maduro o tempo todo. Não, tem hora que você não vai ser maduro. E que tá tudo certo, se você aprender o que fazer com isso, com a sua imaturidade.
Perceba, não é se manter na imaturidade, é perceber quando a imaturidade acontece e tentar entender o porquê ela está acontecendo. E fazer algo para reparar, para continuar seguindo diante daquilo. Então, um adulto saudável, bem fortalecido, é o que vai fazer você enxergar as coisas como elas realmente são. Tá bom? Vão me falando aqui se vocês gostaram da aula, tá? Que eu já vou finalizar. Vou fazer o resumão. O resumão é vocês focarem em o que é realidade, o que é distorção, beleza? Adulto saudável, bem fortalecido, para vocês conseguirem definir o real do que é distorção. Adulto saudável coloca limite nas pessoas, mesmo que a gente ame muito. E limite é sobre amor. A gente vai conseguir botar limite. A gente vai conseguir ser mais resiliente nas situações que nos aparecerem. E a gente vai conseguir continuar seguindo para além das adversidades, tá? Então, esse foi o resumão da aula de hoje. E eu espero que tenha ajudado vocês. Ajudou? Se ajudou, me sinaliza aqui. Eu espero que a gente se encontre semana que vem. Eu vou deixar os teminhas pra vocês. E a gente vai se encontrando aqui toda segunda. Manda pras amigas, porque é importante assistir essas aulinhas pra gente se conectar com a gente, pra gente visualizar coisas que antes a gente não visualizava, tá? E essas aulinhas, elas não substituem a terapia, mas elas são importantes também no nosso processo, porque a gente começa a ter um outro olhar sobre a vida, sobre nós mesmas, tá bom? Então a gente se encontra aqui todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã. E essa aula também sobe para o YouTube, tem um canal lá no YouTube, Pauliana Marques. E vai lá, segue, curte, compartilha, comenta e a gente se encontra segunda que vem, tá bom? Beijo, Isa, beijo, Cláudia, beijo. Que bom que te fez refletir sobre amor e limites, inclusive em mim mesma, saindo pra trabalhar. Que lindo! Beijo, que bom que deu certo pra vocês. Curtam muito e manda live pras amigas, tá bom? Até semana que vem. Tchau!